Aí daquela tua experiência em Seul ali, que tu passou um ano estudando e trabalhando, depois daquela experiência tu foi para outros lugares, tu falou, morou na China também? Também morei na China. Fez o que na China? Na China eu abri uma empresa, uma confecção de roupa, junto com um sócio chinês, por causa dos trâmites aqui no Brasil. Antes de ter ido para a Coreia, eu peguei e eu via muito do problema de crescer por leis, muita lei aqui no Brasil. Ou seja, a lei impede que tu cresça? Não entendi. Eu acho que ela não facilita o teu crescimento, né? Não facilita. Sempre, você já deve ter escutado, o empresário é considerado bandido no Brasil. O empresário sempre é uma pessoa errada. Eles nunca veem o empresário como uma pessoa boa. Eles nunca veem assim, você está oferecendo emprego para milhares de pessoas, você não tá ajudando a sociedade, eles falam. Então, diante de tudo isso, diante de todos os problemas que eu tive aqui no Brasil, nunca tive grandes problemas, mas assim, quando você vai crescendo, você vai sendo mais taxado, você vai tendo mais regulamentações, você vai ter que ter vários problemas, né? Chega uma hora que vale mais a pena não faturar o número X, porque tu vai pagar mais imposto, né? Vale mais a pena ficar menor do que dar mais passos, né? Isso é verdade. Até que lá na área onde eu trabalhava, parava caminhão de som, aquelas combis com a caixa de som, e falava assim, se você quiser processar teu patrão, vem aqui embaixo, a gente está aqui embaixo, se associa no sindicato. E quando você vai na estação de Júlio Prestes, na estação da Luz antigamente, e ficava gente com abadá, entregando panfletinho assim, se você está sendo maltratado pelo seu patrão, aqui tá o telefone do sindicato. Cara. Aí eu comecei vendo assim, eu vendo isso, eu vendo as dificuldades, eu vendo o custo do Brasil, a gente decidiu abrir lá na China. Mas aí eu fiquei quase 2 anos lá, vira, mexe, vai e volta, e começou a bater muita depressão, porque eu tava sozinho lá. Eu tava só eu tinha recém-casado, então eu comecei assim, perdi casamento, perdi aniversário de amigo, e eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? A China é um país muito bom para você empreender, para você quiser gerar riquezas, começar a ter um crescimento. Porém, se você é um crítico do governo, aí você tá ferrado. Você não pode falar mal do governo lá. Mas teve algum problema nesse sentido? Não, eu não tive nenhum. Então, assim, para mim, assim, China, assim, na parte assim, se você tem uma vida normal, não tem problema. Mas assim, se você protesta, você já é... É engraçado porque existe uma discussão, né, se a China é comunista ou capitalista, ou se é um misto dos dois. Existe muito esse debate, né? As pessoas falam sobre isso. E tu tá falando que é fomentado o capitalismo lá. É fácil criar uma empresa e fazer crescer e gerar riqueza. Tem algumas coisas assim, porque eu sou estrangeiro, então a empresa tinha que ter um sócio chinês. Então eu não podia chegar lá e abrir propriamente. Entendi. Tem regras do governo, por exemplo, você não é dono do imóvel. Você tem um empréstimo do imóvel por, acho que 90 anos. Como assim? Quando tu chega lá pra comprar uma sala comercial, um prédio, ou a tua própria residencial, né? Ou a gente tá falando da empresa ou da vida residencial? Da vida. Tudo. Empresas também entram nessa? Então quando tu aluga ou compra um apartamento ou até um prédio, não é teu. Tu tá comprando do governo. Um direito ele de exercer. Não, mas aí assim, tu vende teu apartamento pra mim. Aí tu vendeu. Sim. Tu vai ganhar o dinheiro. Mas assim, se algum... se o governo decidir pegar, ele pega a hora que ele quiser? É isso? Cara, que esquisito isso. Isso vale pra empresa também? Vale pra tudo. O imóvel comercial, tudo? Então assim, você não pode ser um empreendedor que vai lá pra China e quer abrir um negócio. Antigamente, na época que eu fui, eu tinha que abrir com um parceiro chinês. Sim. Então... Existem algumas regras para fomentar o nacional lá. As pessoas de lá, a indústria nacional. Eu entendi. E aí ficou quanto tempo lá? 2 anos, tu falou, né? 2 anos. E decidiu voltar por causa da saudade, não por causa do sistema lá que era ruim. Não. Mas também era muito poluído. Muito poluído. Eu morava em Guangzhou, que ficava no sul da China. Uma região super desenvolvida. Quando eu tava lá,
A primeira vez que eu fui para Guangzhou foi em 2005. Tinha mais ou menos, acho que só 2 linhas que faziam um X. E no último ano que eu fui para lá, já tinha, acho que mais de 40 estações de metrô. Assim, o crescimento é gigantesco. Você realmente vê obras de infraestrutura, obras necessárias para a população acontecerem, tipo, ao vivo. Rápido. Não, é rápido. Não como aqui no Brasil, a gente vê. A gente tá cheio de gargalo lá em Santa Catarina, a gente tá cheio de estrada que antigamente era caminho de boi, que nunca foi duplificada, nunca foi... Ou o asfalto tá todo esburacado. Mas por que lá... Como é que eles conseguem financiar esse desenvolvimento tão rápido lá? E por que a gente não consegue fazer isso no Brasil? Porque eles não querem que as coisas funcionem bem rápido aqui no Brasil. Eles querem que as coisas funcionem devagar. Em 4 anos, eles querem colocar a energia na tua rua. Você reelege o cara, aí no outro termo, ele vai colocar saneamento básico. No outro, ele vai pavimentar a rua. Eles fazem isso para demorar. Eles fazem... E também porque o sistema é muito muito burocrático e muito enrolado. As coisas não funcionam, por causa que culpa o outro. Então, eles só ficam apontando o dedo. Ah, não é eu, é você. E você fica falando, não é eu, é você. E fica nessa. Eles não param assim, eles não param e falam assim, vamos sentar e arrumar as coisas. Na minha cidade, em Itajaí, tem uma lei que eles estão tentando aprovar desde 2016. E não foi aprovada a lei até agora. E eles estão se enrolando, falando que ninguém é competente, ninguém é profissional para resolver isso. Mas eles são os vereadores pagos para fazer isso e eles não resolvem. Mas a política na China, então, ela funciona melhor. Ela é mais rápido. A coisa é feita lá, mas não sei se tu chegou a estudar o que aconteceu, o que acontece lá nesse período que tu viveu lá, mas eu queria tentar traçar um comparativo da China e do Brasil. O que exatamente rola lá para... Será que não é bom o poder estar um pouco centralizado para o cara mandar fazer logo? De um lado sim, e de um lado é ruim. A gente vê que a China sim tem planos de ser um império. Eles estão criando ilhas artificiais no Mar do Sul da China. A gente vê que eles têm propostas de endividar outros países para eles... Por exemplo, teve países que construíram rodovias que não precisavam ser construídas e se endividaram. Países da África que pegaram empréstimos para criar trem-balas, mas não necessitavam porque não tem as pessoas para... Até a demanda. Até a demanda. Então, de um lado, a gente vê um lado ruim da China e um lado bom. E por causa do controle central. E aqui é muito... Um joga pro outro, né? Não tem um cara que manda fazer. Nós vamos desenvolver esse negócio agora, faz aí. Isso não rola aqui, né? Aí fica a rua esburacada, os problemas ficam demorando para ser resolvidos, né? E eles ficam gastando horrores em campanha. Imprimindo uma pancada de santinho, fazendo um monte de besteira. Mas aqui o problema do Brasil também nunca a sociedade pegou, sentou e pensou assim, todas as empresas tiveram enxutamento. Todas as empresas reduziram, igual o estudo de vocês. O estudo de vocês é um estudo pequeno, mas vocês têm um alcance gigante de fazer uma produção gigante. Então, vocês stream o máximo possível com pouco que vocês conseguem. Sim. Nosso governo não. Nosso governo só quer encher, crescer. E é uma bolota que mal consegue andar direito. E nós, brasileiros, temos que pensar assim, tá tudo de errado nesse governo. O governo tá caro, o governo tá inchado. É muita lei, é muita burocracia. Eles inventam impostos, inventam jeitos para ficar mais difícil para você empreender. Então, por exemplo, você começa a vender capinha roxa de iPhone. Eles vão ver que você estava ganhando dinheiro, vão achar alguma brecha, alguma lei para criar um imposto sobre isso. Para sugar um pouquinho do trabalho do cara.